vambora, vem! Uou, olha aqui, gurizada! Tutano, pro teu pet lá em casa é uma felicidade da Frida, a minha pincher maluca, odiosa, querida, que adora a crocância de tutano. Mais do que isso, a qualidade, o sabor. Ela simplesmente passou agora a não reclamar de mais nada. Pelo menos disso ela não reclama, né? Tutano, crocante, absolutamente nutritiva e precisa ver, ó. Peluzinho da minha cadelinha tá um carpetinho. Tutano, a tua melhor opção. Vamos pro corte? Vamos pro corte. Para o ímpar aí, Bagé, o Diogo gosta pra ver quem começa falando. Para o ímpar. Vai? Não vai? Ah, se negaram. Se negaram. Ai, mordidinho, não entraram na brincadeira. Vai, Diogo Rossi. Vai, Diogo Rossi. O Grêmio fez 5-0. Vai, Diogo Rossi. E ele quer bater na palma. Vai, Diogo Rossi. Não. Ganhou? Pode ir. Não, vai, Bagé. Eu nem disse o que tava valendo, né? Vai, bobinho. O que tava valendo? Não, eu só disse que eu não disse, eu não falei nada. Cara, ele ganhou pra falar. É o Diogo. Olha lá. Cara, assim, sobre o jogo, é muito importante que o time titular, acho que o time titular do Grêmio, ele tá se moldando. Eu ainda não consigo ver que esse time que entrou em campo contra o São Luís já seja garantidamente o time titular que ele pretende usar nos jogos de impacto, que são o Grenal do final de semana e depois o Fluminense fora de casa. Agora, é muito claro que o planejamento foi muito bem construído até aqui, né? Eu não sei se o resultado lá na frente vai ser o melhor, mas até aqui o planejamento foi muito bem construído, dando minutos para os jogadores, entendendo alguns processos e tentando aglutinar, que é o que eu tenho falado aí nos últimos dias, né? Esse processo de tentar aglutinar todos os jogadores, não perder ninguém, conseguir aproveitar os melhores atletas. O Grêmio fez algumas contratações pontuais, deve fazer outras contratações até o final da janela e o trabalho do Luis Castro aos poucos vai aparecendo. Eu acho que a palavra de momento é muito promissor, né? É promissor o trabalho do Luis Castro. Se ele vai dar a resposta que a gente imagina lá no final, que o imaginário é ganhar alguma coisa, a gente não sabe, mas que é promissor, que as coisas estão acontecendo, que há um processo, né, balizado pelo que a direção pensa e o que o treinador está tentando colocar, isso é verdade, mas é óbvio, né, futebol é uma caixinha de surpresas. Domingo, por exemplo, tem um Grenal. Tudo isso que a gente acredita ser promissor e positivo, se na hora do resultado final não acontecer, a gente sabe que pode desmoronar algumas peças. Então é importante que a gente tenha cautela e entenda que é apenas início de temporada e o jogo contra o São Luís foi uma belíssima amostra daquilo que ele pretende colocar daqui para frente. Bagé. Tem algumas coisas que a gente reclamava muito enquanto gremista no ano passado, que elas já começam a mudar. É claro, são 3 jogos, o Grêmio perdeu para o São José, que a gente não pode esquecer isso, né? Mas as justificativas, vou usar um português claro, o que está me dizendo, a conversa que está me passando o técnico Luis Castro, ela ainda está me convencendo em cima de algumas respostas que ele tem dado, baseado lá num planejamento em que ele vai... Ele chama os jogos de impacto, né, que vai ser o Grenal e depois a estreia fora de casa contra o Fluminense, que aí ele vai usar o tanque cheio. Eu acho que ele tem, obviamente, acréscimos importantes. O Grêmio se baseia muito ainda na forma do Arthur jogar e é natural, porque a gente pega os números do Arthur ao longo do jogo, é surreal. Ele acertou 97% dos passes que ele tentou no último jogo. Ah, mas o adversário é fraco. Sim, mas aí tu faz justamente o teu melhor quando o adversário é um pouco mais fraco. Por exemplo, a entrada do próprio TT, pela qualidade que ele tem, fez com que o Marcos Rocha tivesse uma saída um pouco mais fácil. O Cristaldo é um jogador que, incrivelmente, nestes poucos jogos do Luis Castro, e eu estou comparando o Cristaldo com ele mesmo, não que o Cristaldo seja uma maravilha, mas o Cristaldo parece que ele está até com um pouco mais de vontade, parece que ele está se movimentando um pouco mais. Eu acho que o próprio esquema está facilitando um pouco. Ver o Arthur jogar ao lado do Thiaguinho e o Thiaguinho não sentir o peso, porque para ele, ele tem 17 anos, então mesmo que seja um adversário fraco, ele poderia sentir o peso de estar sendo titular. A gente consegue, não foi à toa os 3 gols do Carlos Vinícius, são todos gols em que ele chega praticamente só para finalizar, ou seja, a bola chegou muito mais vezes, porque pelo esquema, pela forma que está jogando o Grêmio, e jogando com a linha um pouco mais alta, esse time do Luis Castro, a gente não tem como saber se vai dar certo ou não, mas ele é um time que nitidamente, quando a gente olha, se a gente olhar 10 minutos do Grêmio, a gente vê que é um time que gosta mais da bola, até pelo estilo do Luis Castro, do que em relação ao que fazia no ano passado. O Grêmio hoje olha para o banco, pode ter um enamorado para segundo do tempo, entra o William, que no meu time seria titular, mas parece que no do Castro não vai ser tão cedo. Então eu acho que aos poucos as coisas vão se acomodando. Eu preferia estar vendo já um time mais inteiro, mas aí entra justamente no que disse o JB há pouco.
porque tem toda a questão do planejamento dos professores e tal. Embora no planejamento do Luiz Castro, ele não está usando, como o Baldassi costuma dizer, ele não está pegando um guincho e tirando todo o time e botando só gurizada. Não, ele está mesclando, ele está orientando. Eu acho que para o Grenal já é uma outra situação, que aí o Grêmio já pode ter o Everton, por exemplo, como goleiro titular, que dá um outro tamanho em relação ao Grando. Eu tô a caminho de ficar iludido. Será que os planejamentos de Inter e Grêmio, no fim das contas, até o Grenal, não podem ser parecidos? Eu parto da seguinte ideia. O Internacional pegou o seu jogo longe para usar os reservas. O Grêmio vai pegar o seu jogo longe para usar os reservas também, Só que o jogo longe do Grêmio é imediatamente antes do Grenal. Aí é que tá. O do Inter não. Mas eu imagino... Mas o Grêmio já usou os reservas no jogo em casa, inclusive, né? Que era o jogo contra o São José que o Grêmio perdeu. Eu acho que o Grêmio, por ter usado o titular desse jogo, vai usar o time reserva no jogo longe. Sim. No meio de semana em que o Inter deve utilizar o time titular. Desculpa, Diogo. O jogo do que o Grêmio perdeu com o São José não era os reservas. Todo reserva. Não, o William jogou. Reserva? O William é reserva. Foi reserva do primeiro jogo. Cara, só nem o goleiro foi no segundo tempo que entraram o Carlos No segundo Vinícius. tempo é que entraram os jogadores titulares. Então, se fechar isso que eu tô O achando... Arthur nem foi relacionado. Se era a zaga do Grêmio. Era Gustavo Martins, Kahneman, não, era Kahneman e Noriega. Kahneman e Noriega. Noriega é titular do Grêmio. Não, mas em relação ao primeiro jogo... Não, mas é titular. Noriega é titular. Mas talvez o Noriega. Não, mas é que assim, o Grêmio pegou um 11 contra o Avenida e contra o São José foi um 11 completamente diferente. Inclusive, no banco haviam peças que não haviam performado no primeiro jogo. Partindo jogo. da premissa que o jogo contra a Avenida eram os titulares. Não, mas é que... Não quer dizer. 7 titulares, tinham 3 reservas e 7 titulares. Não, mas é que o Grêmio fez um planejamento de alterar todo o time. Isso é outra coisa. Não estou questionando isso. Estou questionando se era um time completamente de reserva ou não. Mas é que não sei se... É que o Noriega é titular pra nós, né? Não, acho que é óbvio que ele é titular do Grêmio. Mas é que o Grêmio jogou com mais... É óbvio, Quem é o jogador que joga ali então? Gustavo Martins jogou quando o Quente jogou as duas partidas. Por ser o zagueiro da velocidade. É que aí que tá, é que tem o que a gente tinha do ano passado, né? Sim. Se acontecer isso que eu tô achando que pode acontecer, do Grêmio pegar o seu jogo longe para botar o time reserva Garantido, e o Inter jogar com o titular no meio da semana, no fim das contas os planejamentos foram parecidos. O Dávila tem a primazia para isso, mas o Eduardo Picão falou na jornada da Bagé TV do sábado o seguinte: o planejamento é ninguém joga 2 jogos seguidos até o Grenal. Então foi realmente o que aconteceu. Ninguém começa 2 partidas seguidas até o Grenal. Depois do Grenal acaba essa matemática. É isso que eu quero acreditar. Essa é o planejamento. Aí vai Kentucky. Ou na maioria das vezes, né? Daí esse é o planejamento de os caras podem jogar 2 jogos seguidos a partir do Grenal, entendeu? Porque se tu parar pra analisar os jogos do Grêmio na sequência, aí eles dificultam bastante, tá? O Grêmio pega o Inter, o Grêmio pega o Fluminense, o Grêmio pega o Juventude, o Grêmio pega o Botafogo. É uma sequência de 4 jogos mais pesada, né? Tu não pega nenhum time de baixíssimo nível. O Juventude é Série B, beleza, mas, pô, é um jogo contra um maior, né, e tal. O Grenal é em Porto Alegre, embora seja... Tira o Guarani ali. Depois do Guarani, cara... Mas o Guarani eu tem um não problema concordo com o Baldasso de que a estratégia é a mesma. Não, mas eu acho Porque que não é o que muda é que o Inter jogou longe uma semana antes do Grenal. E o Grêmio vai ter o jogo na quarta. É quarta, né, também? É né? quarta. E o Grêmio não esvaziou o tanque tanto quanto o Inter. É que a botou carga... times bem mais descaracterizados. O Luiz Castro fez. O Juventude é pelo gauchão. Isso, é gauchão. É, porque o Juventude é Série B, né? Tá na Série B, né? Sim, não, tudo bem, tá. Só se virou uma vez, eu acho que não. E daí, entre o São Paulo e o Botafogo, vai ter um mata do gauchão ali, né? Ah, tá, porque daí eu disse, depois é só brasileiro. Não, tem os matas, né? Botafogo e São Paulo. Entre Botafogo e São Paulo tem um mata do Cara, isso é na boa, isso é muito várzea. Detalhe, tá? Tu leu o Isso é regulamento muito esse ano? várzea. Isso é muito O várzea. que é muito válido? Tu joga contra o Fluminense e o Brasileiro. Aí vem pro Juventude Gauchão. Aí tu faz o Botafogo. Aí depois do Botafogo vai ter um mata do Gauchão. Aí depois do mata do Gauchão tu vem pegar o São Paulo. No Brasileiro. Não existe. Nos 3 primeiros jogos, primeiros jogos da temporada. Pra mim é proposital da CBF pra começar a sufocar, entendeu? Nos 3 primeiros jogos da temporada, o Luiz Castro fez exatamente a mesma coisa nos 3 jogos, tá? Independente do resultado do jogo naquele momento, ele fez exatamente a mesma coisa. 4 substituições numa única tacada. Isso. Sempre. Porque ele já deixou bem claro, né? E deixou claro no jogo contra o São Luís agora. Ele tem 16 a 18 jogadores sempre para as partidas. E nenhum dos pontas vai fazer mais do que 60 ou 65 minutos por duelo. São os caras que ele vai exigir mais. Porque ele exige mais dos caras. Então, assim, o planejamento é o mesmo dos primeiros jogos. Eu acho que o Grêmio estruturou muito bem até aqui, que é aquela coisa. Se vai dar o resultado lá na frente, a gente não sabe. Mas que estruturado o planejamento, ele está, né? Especificamente sobre a partida, sobre a vitória do Grêmio, com tranquilidade, eu acho que ela traz
como sempre, avaliações individuais e entendimento do que o técnico pode nos oferecer aqui. A primeira questão sobre avaliações individuais e tendo algumas respostas. Por exemplo, o TT vai ser ponta direita. O técnico já tinha dito, mas a gente viu na prática. Ele não vai ser aquele meia por dentro e eu acho perfeito, tá? Porque a gente fica assim, não, o cara é destaque e aí vem pra cá jogar pelo meio. Não. Outra, o William, quando entrar, vai entrar por dentro. O William para o Luiz Castro não é visto como ponta, porque ele não tem intensidade para isso. Outra resposta que nós estamos tendo. O Noriega ainda aparece, por exemplo, no site, no press kit do Grêmio, como volante, mas ele joga como zagueiro. Mais um pontinho de resposta. Mas aí a gente tem algumas dúvidas, alguns pontos de interrogações que eu te confesso que acho que é bem importante para a gente pensar a longo prazo. Por exemplo, o Thiaguinho é maravilhoso. O Thiaguinho é mais parecido com o Arthur do que o Michael e o Arthur eram parecidos. Tá? Eles jogando juntos podem dar certo, mas aí vem a dúvida. É o Rei Arthur e o Príncipe Thiago. Aí precisa do primeiro volante, ele vai jogar com esse primeiro volante quando contratar o Guido Rodrigues. Não, tudo bem, mas quando sai o Thiago. É que aí o William não vai jogar nunca, então. Não, mas não é isso que eu Porque estou se dizendo. ele quer o William centralizado. Cara, não é isso que eu estou dizendo. Nunca. É que o William hoje o William tá aparecendo como reserva do Grêmio. Isso. O Cristaldo, inclusive, o Bagé disse, ele tá melhor. Pra mim, o Cristaldo tá melhor, porque contra time... Não, eu concordo que ele está melhor. Contra time do Gauchão, o Cristaldo joga mais perto do gol. Esse menino é segundo atacante, ele não é meio armador. Na hora da pomada vai jogar o William, tá? Ele não joga de costas pro gol pra ir no volante receber a bola. Ele joga com o campo aberto, olhando o goleiro. Olha o time do Grêmio e eu não vejo lugar no banco de reservas pro William. Eu não vejo lugar no banco pro William. Pelo amor de Deus, né? o Diogo Rossi e muitos gremistas estão colocando o William numa segunda linha de preferência. O William, pra mim, é um dos mais titulares do Grêmio. Ele tem que ser titular. É que a direção... Gente, desculpa ter que dizer isso pra vocês, mas em determinado momento vocês trataram o TT como um craque e o William como reserva. Não foi isso, é cara. O Diogo tá se baseando naquilo que o Luiz Cara, Castro tá nos o que eu tô mostrando, vendo. entendeu? Eu tô baseando no que eu tô vendo. É que a direção... Não, tu tinha dado essa opinião, que era Mas sua óbvio, opinião. mas é antes. muito, mas cara, é que o mas é William muito opinião. claro. O William não tem 20 anos, né? Mas é o muito William já tem claro. 30 e quanto? Isso. 36, 37? 37. Então o William, ele não vai largar o William pra Claro. acelerar a 120 por hora agora. Acho que Mas tem- na é que hora a do gente- Campeonato Brasileiro, na minha opinião, quem vai jogar é o William. duas É que tem mais um ponto. Eu lembro que uma vez na seleção brasileira, em algum jogo, perguntaram pro Filipão, né? Pô, mas por que tu botou o Beltrano e não o fulano? Eu disse, não, porque o fulano eu não preciso testar. Eu tenho que testar o Beltrano nesse esquema. O fulano eu já vi como é que ele funciona ali. Eu quero acreditar, pelo menos pra mim, porque pra mim o William é titular, de que o Luiz Castro tá fazendo isso. Cara, o William não precisa testar. O William eu sei que se eu encaixar ali, ele sai jogando. Eu acho que ele tá. Eu acho que tu tem razão, mas eu acho que também tem uma questão da idade de não forçar temperatura alta, o jogo do Campeonato vai ver Gaúcho, domingo, claro. não é necessário contar com ele agora, ele vai botando aos pouquinhos. Mas na sequência de Campeonato Brasileiro, Ajeita final time. de Campeonato Gaúcho, semifinal, na minha opinião, Acho que a pode gente jogar o vai William. acho que a gente vai ver domingo, então, porque ele disse que o primeiro jogo de impacto na temporada é domingo, que o time titular é domingo. Mas talvez domingo, ainda por ser começo de temporada, ele deixe o William pro segundo que- tempo.